E aí o senhor sai lá do curso do Santo Antônio e com 14 anos, eu acredito? Estava na Rádio Clube já. Já estava na Rádio Clube, Com estudando no Santo Antônio. Quando eu estava no ginásio Pedro II, na 4ª série, eu já comecei como locutor na PRC4, porque um locutor, o Valdir Vandal, foi servir o Exército, fez 18 anos e foi servir o Exército. Aí o seu Flávio Rosa, que era o dono da rádio, chegou e viu que eu estava ali ajudando a fazer um programa de cinema. Como eu disse, eu comecei na rádio a convite do Jenner Reinert, que tinha um nome artístico também, Carlos Fernando. A irmã do Jenner, a Irude, era casada com meu tio Bito Braga. Tá. E ele me convidou porque ele fazia um programa de cinema, Cine Atualidades, parece que era o nome, todas as terças à noite, anunciando os filmes que iam passar no Cine Bush, no Cine Blumenau, e eu era aficionado já de cinema. A gente ia às matinés, ver os seriados, os faroestes, aqueles filmes todos. E eu comecei ali então, e diga-se de passagem, quem fornecia os resumos dos filmes naquela época já era o Herbert Rollets. Que era meu colega também de Pedro II e tal, E ele era também aficionado de cinema como eu, a gente até brincava de fazer cinema e tal. E então eu comecei no programa de cinema, e quando o Vandal foi servir o Exército, o Flávio Rosa disse: "Você não quer ficar aqui no lugar dele?" Eu digo: "Eu fico" e tal. Então eu comecei a ler a propaganda comercial. Naquele tempo era tudo ao vivo, né? Era ao vivo. Você tinha lá uma pasta com os textos para ler. Essa aqui é das 7 às 8 da manhã, essa aqui é das 8 às 9. Pegava a pasta e agora vamos ouvir a música tal. Atenção, Germano está informa a hora certa em Blumenau, 8 horas, Francisco Alves cantando Adeus. E assim é. Então eram programas musicais segmentados, músicas do Velho Mundo, Canta Brasil. Aliás, começava de madrugada às 6 da manhã com Tangará e as irmãs Pera. Eram as duas filhas do Pera que cantavam com ele, faziam um programa matinal. Depois tinha um programa de informação, depois tinha programas musicais, ao meio-dia a Marcha do Esporte. Então era uma programação voltada realmente para um público que achava que a Clube, o que se dizia na Clube era lei, estava certo. Porque a Rádio Clube só imperou sozinha até 1957. Em 57, o grupo da Clube montou a Rádio Difusora. Em 58, Lazinho montou a Rádio Nereu Ramos. Depois, em 1960, a Rádio Alvorada, que era administrada pelo FAO. Depois, em 63, a Rádio Blumenau. Eram as 5 AMs da época. E quando o senhor entrou na Clube, lá com 14 anos, a Clube tinha quantos anos? A Clube começou em 32, 34, 36, porque foram experiências e registro e recebe o nome, mas ela já começou em 32, oficialmente não, mas já existia. Já estava ensaiando. João Medeiros montou a rádio e tal. E então ela que foi já a primeira tinha, de Santa Catarina, né? A primeira de Santa Catarina, a PRC4, Rádio Clube de Blumenau. Foi o João Medeiros, se não me engano. O primeiro locutor foi José Ferreira da Silva. O meu professor de latim, o seu Miller, fazia um programa em língua alemã que foi garfado durante a guerra, né? Imagina, não podia. Né? E assim era a Rádio Clube naquela época, com estúdios onde hoje é a Rua Capitão Euclides de Castro. Isso eu não peguei. Depois foi para a Rua 15, esquina com a Nereu, no prédio que ainda tem lá. E no segundo andar ali eu trabalhei 9 anos na rádio. Eu acho que essa rua aqui é Euclides de Castro, né? Aqui Euclides de Castro. É a transversal aqui, da Curtiering aqui, né? Aqui na frente, perto da 15, tinha o estúdio da PRC4? Era aqui. Começou como rádio difusora, uma coisa assim, mas depois era um clube do rádio. Entendi. E daqui a pouco era Rádio Clube. Rádio Clube, aí foi ficou mais ou até menos hoje. Isso, bacana. E quando passou lá para o prédio lá da Rua 15, esquina com a Nereu, já tinha um auditório com 80 lugares, que a gente apresentava programa de auditório com os caipiras, cantores, programa aos domingos. Tinha telenovela também. Fazíamos novela também, exatamente. Então era o rádio da época. Em 67, então já tinha difusora, 68 a Nereu, depois a Alvorada, Blumenau.
E esse era o rádio de Blumenau. O rádio naquela AM, época. né? Exatamente. Não tinha televisão, hein? Não tinha, né? Era a Então, principal forma de informação. Nós Tinha tínhamos jornais impressos, nós tínhamos o repórter catarinense, que a Rádio Clube apresentava às 19 horas. Às 19h30 tinha a hora do Brasil, a Voz do Brasil. A Voz já, do Brasil, né? a Voz do Brasil. Naquela época era a Hora do Brasil. A Hora do Brasil. E o jornal Repórter Catarinense tinha um prefixo e era patrocinado pela Drogaria e Farmácia Catarinense. Se você fosse num bairro a hora das 19 horas, você escutava música nas casas, assim, tocando, porque era um informativo que todo... Era o Uníssono. Jornal Nacional da época. Uníssono. Era o Repórter Catarinense que eu apresentava junto com o repórter Reinaldo Ferreira, que era o redator. E aí, então, fizemos o rádio, fizemos essa história. Me lembro de alguns programas que eu fiz, que Caixa de Pedidos Lever, eram programas bolados pela empresa Lintas, e quem bolava esse era o Bonifácio, José Bonifácio Sobrinho Boni, que trabalhava na Lintas nos anos 50, e que mandava essa programação para clube, porque ela era PRC4, e como PR, ela tinha a oportunidade de, através das agências de propaganda, receber propagandas nacionais. O que era PR? As primeiras emissoras de rádio foram PRA, PRB, PRC. Tem a PRA 9, Rádio São Paulo, tinha a PRB2, Rádio Clube Paranaense, a PRC4, Rádio Clube de Blumenau, foram as primeiras emissoras de rádio. Dizem que foi a quarta, não foi a quarta. Não. Foi a 19ª, se não me engano, do Brasil. Exatamente porque tinham mais de PRA, PRB e PRC na frente. Entendi. Mas foi precursor, assim. Sim, pô, só por ser de Santa Catarina a primeira já está ótimo, já né? foi a primeira de Santa Catarina, né? Maravilha. Então o senhor teve realmente vários programas num período aí, né, seu Carlos? O senhor falou ali desse que o senhor ajudava. O locutor da hora apresentava tudo junto. Então eu estava na hora, eu apresentava o Repórter Catarinense. Se eu tivesse ao meio-dia, eu ajudava a apresentar a Marcha do Esporte com o Tesoura Júnior e o José Gonçalves. Então a coisa, às vezes o Tesoura não vinha, eu tinha que ler tudo sozinho. Coisas de bastidores, né? Mas era tudo ao vivo, né?